Muito bom, vamos lá tentar demonstrar como se chega a essa bendita equação de Van't Hoff que descreve a mudança da constante de equilíbrio em função das mudanças de temperatura, assumindo que a entalpia não altera-se com essas mudanças de temperatura, que precisam ser bem pequenas. Para começar essa dedução, nós precisamos definir primeiro calor é igual ao trabalho mais energia interna. Entalpia, que é uma forma de calor, também é dado por PV, trabalho, digamos assim, mais energia interna. E que a entalpia também pode ser descrita como sendo a energia livre de Gibbs, um trabalho útil, digamos assim, mais um TS, que seria uma energia dissipada. Essas três equações elas podem ser derivadas para entender essa variação de cada um desses parâmetros. Bom, a derivada de dQ torna-se TdS, envolvendo aquela história da capacidade térmica dos corpos. A derivada do trabalho pode ser descrita como PDV, e a derivada da energia interna é ΔU mesmo. A derivada dessa equação, tranquilinho, dH, PDV, mais VdP, mais du. E depois a terceira equação derivada dH, dG, mais TdS, mais SdT. Combinando essas três equações, é possível, né, você igualaria aqui ΔH de um e de outro caso, PDV com ΔU ó, se encontra aqui. Então, vamos lá. O que é PDV com DU? É TdS, certo? E eu vou igualar essas duas aqui, hein? Então, PDV com DU, TdS. TdS mais o que sobrou, VdP. Isso é igual a dG mais TdS mais SdT. Veja que TdS pode ser eliminado e dG vai ser igual a VdP menos SdT. Bom, essa relação, ela fundamenta agora para nós algumas interpretações. Primeiro, vamos supor que a nossa temperatura é constante. Então, se a temperatura for constante, nós podemos eliminar esse SdT, ficando apenas com dG igual a VdP. Agora, V nós podemos trocar por nRT sobre P, visto que é o comportamento, assumindo, né, o comportamento de um gás ideal. Aqui já entra problemas, né, gente? Gás ideal é só no mundo de fantasia do Bob, né? Mas tudo bem. Aí chegamos a essa equação, que pode ser integrada, né? A gente pode descrever aqui a integral G menos 1G0 igual a um nRT por um ln de P sobre P0. E aí, eventualmente, na química se divide por número de mols para descrever que o potencial químico é o potencial químico padrão mais RT ln de P sobre P0, onde esse P0 aí vai ser o 1, né, vai se assumir como 1, enfim, que é a tal daqueles parâmetros unitários. Bom, daqui, meus caros, o que nos interessa, na verdade, é na situação de equilíbrio, certo? Quando nós temos um ΔG de uma reação, inclusive, né? Quando a gente pega essa descrição e assume no equilíbrio, você vai poder dizer que esses parâmetros ΔG menos ΔG0 é igual a RT ln de um Qzão, onde esse aqui seria o quociente, né? Aquela história de produto sobre reagentes, mas não é o equilíbrio ainda. No equilíbrio a gente pode dizer que isso aqui vale zero. E aí o ΔG padrão vai ser menos RT ln da constante de equilíbrio. Então chegamos a essa
equaçãozinha bendita. Daqui a gente pode derivá-la em função da temperatura, porque a proposta é essa, eu quero entender a constante de equilíbrio oscilando em relação à temperatura. Então a gente pegaria essa equação, dividiria pela temperatura, e isso vai ser igual a menos R ln da constante de equilíbrio. E deriva isso aqui. Deriva isso daqui em relação à temperatura. A derivada disso daqui em relação à temperatura. E esse costuma ser agora a nossa busca. Você pode estar se incomodando com esse pulo matemático que eu fiz aqui, né, desse P virar quociente. É que aí você teria que colocar o potencial químico da espécie do produto, dos reagentes com seus coeficientes estequiométricos, aí toda essa parafernália chata vai gerar essa equação aqui de baixo, sabe? Eu pulei os passos para poupar espaço. Mas o que nos interessa realmente é a variação da constante de equilíbrio em função da temperatura. E aí eu preciso arrancar esse ΔG sobre T derivado em função da temperatura. Para fazer isso, então, o que nos interessa é estudar a bendita função G derivada. Né? E aí, vamos partir do seguinte agora. Se a pressão for constante, pegando de novo essa equação, dP vai a zero, então dG é igual a menos S dt. Ora, nós podemos dizer que menos S é dG sobre dt. Beleza? Outra equação também que nos interessará seria H igual a G mais TS, onde você isolaria menos TS. Passa para lá, H para cá, vai ficar G menos H dividido por T. Essas duas igualdades nos interessam para gerar uma igualdade interessante. Ora bolas, então o dG por dt é igual a G menos H sobre T. E, multiplicando em cruz, a gente vai chegar aqui T que multiplica dG dt é igual a G menos H. E isso daqui nos ajudará aplicando agora uma bendita regra da cadeia, digamos assim, onde eu vou pegar a derivada em relação à temperatura dessa coisinha aqui, de G sobre T. Porque no fundo eu quero estudar isso, certo? E essas igualdades que a gente construiu, essas duas de partida que geraram essa terceira, vai nos ajudar aqui nessa descrição agora, nesse momento. Então vamos lá, o que é isso aqui? dG em relação a dt que multiplica 1 sobre t, mais Gzão que multiplica d sobre dt de 1 sobre t. Ok? Deixa eu colocar entre parênteses, porque aí acho que fica mais claro o que eu estou querendo dizer. d do g em relação a dt. Então eu estou pegando a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa brincadeira toda, ela vai ter um desdobramentozinho aqui razoável. Então, d sobre dt de gt, ele vai ser igual, fazendo um MMC aqui, ó, vocês vão ver aqui que a derivada desse cara, né? O que vai dar esse cara? Sobe menos 1, tomba, vai ficar negativo. Aí desce o t quadrado. Então vai ficar g sobre t quadrado. Desceu t quadrado. Para continuar t quadrado aqui, o que a gente vai fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por t. Vai ficar t dg dt dividido por t quadrado. Ok? Então aqui eu multipliquei por t em cima e embaixo, juntei essa parafernália de derivada aqui, não fiz ela. E com isso daqui, né, dá para notar que eu tenho esse cara aqui, ó. Esse t vezes dg dt está aqui. E como os dois têm o mesmo denominador, eu posso trocar. G menos H menos G
dividido por t quadrado. Cancelando o g, a gente chega aqui d de dt do g sobre t é igual a menos h sobre t quadrado. Conclusão, o nosso t de ΔG padrão sobre t em relação à temperatura é igual a menos ΔH padrão sobre t quadrado. Porque aqui a gente está envolvendo o parâmetro individual passando para a variação da reação, né? Essa interpretação permite agora a combinação final da nossa bendita equação, onde, juntando os casos, né, você vai ter que ΔH padrão t quadrado vai ser igual a R d de ln da constante de equilíbrio dt. Veja que aqui eu meio que cancelei os sinais, né? Bom, nessa interpretação, portanto, minha gente, nós temos essa integração agora a resolver. Passando para cá, né, nós teríamos o dt e poderíamos agora integrar a bichinha. Vamos fazer? Então eu vou copiar essa sentença aqui para o outro lado, fazendo alguns rearranjos. Eu vou deixar só o d, vamos já organizar aqui desse ladinho, para você poder enxergar. Então vai ficar d de dt do ln da constante de equilíbrio igual a quem? A dH, ΔH, sobre RT quadrado. E isso daqui a gente integra. Vamos lá. Então, a integralzinha, deixa eu centralizar a folha, do dln da constante de equilíbrio vai ser igual a ΔH sobre R vezes dt t quadrado. Veja que aqui eu só peguei o dt e mandei para lá, para executar a integral. De um T2 partindo de T1, de uma constante de equilíbrio 1 até uma constante de equilíbrio 2. Bom, a integral de uma derivada de uma função que eu não derivei é a própria função. Então é ln da constante de equilíbrio 2 sobre a constante de equilíbrio 1. Isso vai ser igual a integral do tzão quadrado aqui para cima vai ficar menos 2, né? Esse soma vai dar menos 1. Menos 1, você tem que dividir pelo menos 1, então aparece um negativo. E aí aparece a integral que é 1 sobre t. 1 sobre t1, 1 sobre t2, né? t2 menos 1 sobre t1. E eis que surge a bendita fórmula, não? Nessa fórmula, então, a gente vai conseguir verificar a variação da constante de equilíbrio em relação à temperatura. Aqui teve um detalhe que eu errei, né, com relação à notação. Não tá não, K1 sobre K2, 1 sobre 2, aqui tá na mesma, é que eu só inverti aqui, né? Você troca o sinal, troca no outro lado, enfim, coisa de sinal, dá no mesmo aqui, minha gente. Essa seria a equação que nós chegamos, então. Agora, tem um jeito um pouquinho mais leve, né, que eu acho interessante da gente tentar mostrar para nós. A gente sabe que ΔG padrão, portanto, é menos RT ln da constante de equilíbrio. E também sabemos que ΔG é ΔH menos TΔS. Vamos criar aqui uma igualdade misturando essas duas fórmulas com as especificações de cada uma das constantes que eu quero estudar. Por exemplo, o menos RT1 ln de constante de equilíbrio 1 será igual a ΔG, que é ΔH menos T1 ΔS. Menos RT2 vezes ln da constante de equilíbrio 2 é ΔH menos T2 ΔS. Ok?
Agora eu vou dividir a equação 1 a 1 por RT1 ou RT2 e por negativo também. Vamos colocar assim, Ln da constante de equilíbrio 1 vai ser igual a menos ΔH sobre RT1 menos mais ΔS. Tudo bem? Eu dividi sobre R, né? Eu dividi por RT1. Aí Ln da constante de equilíbrio 2 será igual a menos ΔH sobre RT2, troco sinal, ΔS sobre R. Tudo bem? Olha só que bonitinho. Vamos agora subtrair uma equação por outra, pegando a de cima menos a de baixo. Se eu fizer isso, vai ficar Ln da constante de equilíbrio 1 sobre a constante de equilíbrio 2 igual a esse menos esse. Né? Estamos subtraindo uma equação por outra, seria multiplicar por menos 1, então esse cara vai cortar. E aqui nós vamos ter ΔHR com um sinal conservado negativo, que eu vou pôr em evidência. Sobrando então esse cara positivo, 1 sobre T1, e aqui 1 sobre T2, que está trocado o sinal. Se eu multiplicar a equação por menos 1, eu vou ter aqui invertido e aqui trocado de posição, certo? Que é o que vai dar esse cara aqui. Então, essa dedução que eu fiz agora, partindo já das equações que já foram analisadas e integradas, né, resulta nessa combinação também que chega na equação de Van't Hoff. Então, não precisaria, de certa forma, saber todas as etapas matemáticas que nós fizemos, né, de derivação, dessas funções aqui todas, né, usando essas condições, tal, regra da cadeia, para chegar à equação. É a maneira mais formal, né? É a maneira mais formal. Mas aqui a gente conseguiu mostrar como chegar na mesma história, partindo de equações que o IME ou ITA acaba cobrando também. Então é só um rearranjo matemático das equações que já são prontas para usar. Espero que tenha ajudado a explanar melhor aquele exercício anterior que nós tínhamos visto da prova do IME 2024. Valeu, pessoal!